Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor com Márcia Martins. O Clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, filhos do Altíssimo. Bom dia, filhas do Altíssimo. Um dia abençoado para todos nós. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 26. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor Adonai. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 2, 3. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmo 91, 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo a tua morada, então você pode responder como filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. Hoje nós temos muita coisa para compartilhar durante o programa. Vamos trazer notícias sobre Nigéria, sobre a paz entre as duas Coreias, prosseguir no nosso estudo de Apocalipse, que está maravilhoso, ok? E ainda compartilhar sobre a ministração que foi feita ontem, da Tânia, mais uma filhinha nossa lá da Índia, do Projeto Asra. E nós vamos estar comentando também um pouquinho para você ir conhecendo a realidade dessas crianças, dessas famílias que foram abraçadas até agora pelo Projeto Asra, lá no sul de Delhi. Antes que eu me esqueça, eu vou dar um aviso, um anúncio, um pequeno anúncio. Ontem nós separamos uma grande quantidade de livros que nós queremos doar. São livros evangélicos, livros de edificação, de diversos tipos, né? Tem uma grande quantidade de livros do Watchmani e manual bíblico, muita coisa boa, muita quantidade de livros que nós queremos estar doando para você, para a sua igreja. Então, se você tiver interesse, é só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 32 991 95 9489. Anotou? 991 95 9489. A quantidade de livros de missões nós já separamos, nós já temos para quem encaminhar, ok? Mas se você estiver interessado, pode fazer contato conosco. Nós teremos muito prazer em estar doando esses livros para você.
Deus possa estar iluminando os olhos do teu coração nesta manhã, ampliando o seu entendimento, para que, à medida que nós vamos compartilhando esse estudo de Apocalipse, você possa receber mais e mais revelação da parte de Jesus Cristo e você se prepare, né? Mais e mais para todas as coisas que estão prestes a acontecer. Amém? Eu gostaria que você estivesse com o livro de Apocalipse na sua mão, ok? Ou no celular, ou seja como for, se você tiver essa condição, acompanha o estudo lá no livro de Apocalipse para você poder entender melhor, ok? Nós já vimos os capítulos, né? Desde o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 5 vai falar do momento em que o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está assentado no trono, e o livro nós vimos que ele tem 7 selos. Nós vimos também que esses selos, eles não são lado a lado, eles são consecutivos, de tal maneira que o último selo sela todo o rolo e os outros selos, eles estão no interior do rolo, né? E que este rolo é escrito por dentro e por fora. Nós vimos que havia um documento grego que era feito dessa maneira, e por ser escrito totalmente por dentro e por fora, não há como acrescentar coisa alguma. É algo, né, concluído, algo feito que não tem como ser mudado. Ainda no capítulo 5, nós vimos que o céu inteiro glorifica, né, o fato do Cordeiro ter vencido, ter sido morto, e nós sabemos, né, que com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações, gente de todas as raças, ok? E então os céus inteiros glorifica por ele ter adquirido o direito de abrir essa escritura. E a terra responde, né, também com expressões de glorificação ao Cordeiro. Bom dia, Tarcísio, conosco, que bênção. Bom dia para você. Bom, é Márcia Martins com você aqui no Clamor. Nós vimos que no sexto, que a partir do capítulo 6, algo diferente começa a acontecer. Então, até o 5º selo, nós vemos a ação de Satanás e os seus cavaleiros, além da perseguição e do martírio dos santos. Mas o 6º selo já vai mencionar o grande terremoto, e o 7º selo, né, vai determinar a destruição total pelo derramar da ira de Deus. E essa destruição que se segue é um efeito das orações da igreja, é desencadeada e é detalhada pelo toque de cada uma das 7 trombetas. Quando a última trombeta tocou, lá em Apocalipse 11, 15, nós vamos ver mais lá para frente, diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, no 6º selo, em Apocalipse 6,17, vai dizer a mesma coisa. Ali se inicia claramente o derramar da ira de Deus, porque os reis da terra disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E assim termina o nosso capítulo 6 de Apocalipse. Nós vamos, então, hoje, dar continuidade no capítulo 7, ok?
Até o capítulo 7 estava aberto o 6º selo. Os anjos tiveram ordem, então, no capítulo 7, de segurar os 4 ventos da terra. Parou tudo, ok? Eles iam causar dano à terra e ao mar. Mas eles receberam ordem de esperar e não danificar nada, até que fossem seladas as frontes dos servos de Deus. E então eles foram selados, são judeus, ok? 144 mil de todas as tribos de Israel. A essa altura, né, sugere-se que a igreja já não esteja mais aqui na terra, porque o Senhor já entra então na 70ª, né? 70 semanas, lá na última das 70 semanas de Daniel, quando o Senhor volta então a tratar com o povo judeu. Já vai ter terminado o tempo dos gentios, que é o tempo, né, da igreja, e o Senhor já voltou aí a tratar com Israel, e são selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Nós não sabemos ao certo se esse número é exato ou se esse número ele é simbólico. Agora é interessante notar que a tribo de Manassés, filho de José, ela entrou no lugar da tribo de Dan. Nós vamos ler ali no capítulo 7 e você vai observar isso. Né? A tribo de Dan, ela deixou de fazer parte do povo de Israel. Daí a gente pode até levantar assim, uma interrogação, né? Será que o anticristo vai vir, né, lá das raízes da tribo de Dan? Porque a profecia, o que Israel profetizou, né, sobre a tribo de Dan, foi algo assim terrível. Você pode ler lá, né, que ela é como uma serpente que morde os talos dos cavalos por trás. Só de comparar com uma serpente, a gente já faz um paralelo aí, né, com Satanás. Bom dia, Luísa, no Facebook. Que bom que você chegou. Vamos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Então, a tribo de Dan foi cortada. E o capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 9, vai dizer assim: depois destas coisas. Então, sempre que vem esse depois dessas coisas, ou então, você pode pensar que houve um intervalo de tempo entre os acontecimentos anteriores e esse, então, que vai se seguir. Depois dessas coisas, vi eis uma multidão que ninguém podia contar. Vamos comigo lá no capítulo 7, vamos dar uma olhada, muito interessante, o livro de Apocalipse é maravilhoso, né? Então, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, né, parou tudo, e aí ele viu um anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Este anjo tinha um selo muito especial. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Então vocês prestem atenção, porque é o poder para danificar terra e mar, e não atingir diretamente ao homem aqui, nessa fase, né? Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos, e aí você vai ver a relação das tribos, ok? No capítulo 7, verso 5, até o verso 8. Aqui eu fiz uma observação aqui do ladinho na minha Bíblia, do verso 9 em diante, eu coloquei assim, arrebatamento, coloquei uma interrogação, né? Então, vamos para frente, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Tarcísio está dizendo, devagar. Então, vamos um pouquinho mais devagar. Não sei se você está em casa, Elias, Borges, Shirley, Olivi da Trindade. Obrigada por nos acompanhar nesse estudo de Apocalipse essa manhã. Nós estamos no capítulo 7, vamos adiante, 7, 9. Olha que tremendo. A minha Bíblia traz um título assim: A grande multidão com vestes brancas.
nós sabemos que as vestes brancas, a própria Bíblia esclarece, são as vestes de justiça dos santos, porque foram alvejadas, foram branqueadas, foram clareadas, foram lavadas no sangue do Cordeiro. Não estão maculadas pelo pecado original mais, ok? Bom, depois disso, vamos lá, 7, 9. Depois disso, olhei, depois selados, aqui, né, os 144 mil, algo foi acontecendo, não é mencionado, só diz que depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, eles também estavam em pé, né? Ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá, ok? Já vi o tabernáculo, ele vai estender. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, essa multidão que chegou, nós vimos no capítulo anterior, né, no capítulo 6, se eu não me engano, deixe-me checar se foi o 6 ou o 5, vamos ver aqui. Eu teria que localizar aqui, mas quando aqueles que foram mortos na perseguição, eles falaram: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar, né, o sangue dos seus santos? E ele falou: olha, esperem mais um pouco, porque tem outros que vão chegar para completar o número dos mártires. Esses são os que iriam chegar, né? Porque haviam ali os mártires que foram sacrificados durante toda a história da igreja. Mas estes que chegaram agora, eles vieram da grande tribulação. A grande tribulação é o período de 7 anos, ok? A última semana da profecia de Daniel. Uma semana de 7 dias e cada dia equivalendo a 1 ano. São os 7 anos da grande tribulação, aonde aqueles que não foram salvos por crer em Jesus Cristo, que não subiram com a igreja, que permaneceram na terra, eles vão ter que pagar com a própria vida para se manter fiéis a Jesus Cristo, porque quem vai estar reinando vai ser o anticristo, e ele vai exigir fidelidade absoluta a ele, e aqueles que não forem fiéis a ele serão mortos, né? Então serão martirizados. Esses são os que durante a grande tribulação perderam as suas vidas, e agora eles compareceram, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.
eles tinham vestes brancas e seguravam essas palmas. E o ancião esclareceu: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos ver aqui o que nós podemos saber sobre essas pessoas que ficaram durante a grande tribulação. E essas pessoas, durante a grande tribulação, elas passaram muita fome, muita sede, um sol causticante, um calor abrasador. Tudo isso aconteceu na grande tribulação, né? Elas derramaram muitas lágrimas. E por isso o Senhor diz: olha, vocês não subiram com a igreja. A igreja já está morando comigo, já está tabernaculando comigo. E vocês, só agora vocês chegaram, já quando terminou a grande tribulação. Então eu vou estender também o meu tabernáculo sobre vocês, né? O Senhor estendeu sobre eles o tabernáculo, significando que ele acolheu, né? Para que eles habitem também com o Senhor, lá no verso 15, tá? Por isso eles estão diante do trono de Deus, o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles foram então acolhidos juntamente com os demais. E o Senhor fala: agora, né, vocês estão comigo, vocês nunca mais vão ter fome, nem sede, nem o sol vai afligir, nem o calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, né? Eles vão ser pastoreados pelo próprio Senhor. E como um bom pastor, ele vai guiá-los às fontes de água viva, porque eles entregaram as suas vidas para ser fiéis a Jesus, ainda que num tempo, né, posterior. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha bem, vamos ver o significado, por exemplo, das palmas que eles estavam carregando nas mãos. Eles carregavam palmas, estavam de pé diante do trono. O significado das palmas nas mãos dos mártires, Apocalipse 7, 9. Essa multidão com as palmas nas mãos, diante do trono, sugere a imagem de regozijo ao final da colheita. Aponta para a festa dos tabernáculos. Até mesmo nessa época do ano que nós estamos vivendo agora aqui no Brasil, né? Mas é claro que acontece em época diferente em Israel. No outono, eles fazem a colheita final, né? E dali vai começar o inverno. Então, no outono vai acontecer, nessa época, o final da colheita, e vai apontar para a festa dos tabernáculos. O trabalho do ano de plantar e colher vai haver terminado. E aí eles têm que colher tudo e vão comer na presença do Senhor. É a época que eles constroem cabanas com ramos, com palmeiras, e vão habitar, né? E nós vamos ver o significado da festa dos tabernáculos. Mas essas palmas na mão, é uma maneira de dizer, né, que tudo o que eles plantaram em suas vidas estava sendo colhido naquela hora. Hoje é o dia em que nós estamos plantando, todos nós. É o tempo em que estamos plantando. Mas vai chegar o dia em que nós vamos colher na eternidade. A multidão com as palmas são os que já haviam realizado a colheita em suas vidas. A festa dos tabernáculos, ela era uma celebração de tudo que Deus havia feito pelo povo judeu, libertando-eles do cativeiro, livrando do deserto, com todos os seus perigos, os seus desafios. Esses mártires passaram por todos os desafios, todos os sofrimentos, e eles estavam agora na presença de Deus vitoriosos. A festa dos tabernáculos aponta para um futuro. É a festa profética comemorada em Israel que aponta para esse futuro, quando Deus vai morar definitivamente com os homens. E aponta também para a vinda de Jesus habitando conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. Deus habitando também no corpo humano, né? Quando o Espírito de Deus veio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar no nosso tabernáculo.
estavam de pé, eles estavam de pé diante do trono, se apresentando diante do Senhor, trazendo essas palmas como símbolo de vitória, porque eles não se dobraram ao anticristo, mas permaneceram firmes no testemunho. E mesmo em face da própria morte, eles não amaram as suas vidas, né? E deram o testemunho de Jesus. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei, que ele foi montado no jumentinho, ele também foi saudado por uma multidão que trazia palmas em suas mãos, né? Como eles saudavam os reis vitoriosos, ok? Então, sobre a festa dos tabernáculos era uma das 3 ocasiões em que se dava uma peregrinação em massa a Jerusalém. O Deus onipotente, Ele luta em meu lugar. Muito bem. Então, o tabernáculo era uma das 3 ocasiões, como já vimos, que havia uma peregrinação em massa de todo o país a Jerusalém. Mesmo de fora, chegavam pessoas. As outras 2 grandes festas eram a Páscoa e o Pentecostes, ok? Nessa ocasião dos tabernáculos, não só Jerusalém, todas as áreas circunvizinhas recebiam um forte afluxo, né, de peregrinos. E Belém dista só 8 quilômetros de Jerusalém. Isso pode explicar, porque lá no Evangelho de Lucas 2,7, ele relata que os pais terrenos de Jesus, eles não encontraram acomodação em Belém, onde estava sendo realizado em Jerusalém, onde era o censo, né? E eles foram ali, Belém, utilizaram-se então de uma manjedoura para abrigo, né? Na situação do iminente nascimento de Jesus. Ok? Bom, vamos ver aqui algo mais sobre tabernáculos. Em tabernáculos era costumeira as orações rogando a Deus pelas chuvas de inverno, essenciais para restaurar a terra para a próxima safra, ok? E no cerimonial histórico dos judeus, por ocasião do segundo templo, o ponto alto do último dia da festa dos tabernáculos, né, quando Jesus estava ali em Israel, acontecia quando o sacerdote, simbolicamente, ele derramava água no altar do templo, obtendo uma fervorosa reação da plateia quando ele fazia isso. Falta acrescentar, né, que as águas buscadas não eram apenas as águas da chuva para o inverno. Nós podemos ver esse texto de Isaías 12:3, que era lido nessa ocasião, dizia assim: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então, mais que a chuva que estava sendo buscada para a restauração da terra, para a próxima safra, esta cerimônia também ilustrava profeticamente os dias da redenção messiânica, o dia que Messias viria para redimir, quando a água do Espírito Santo ia ser derramada pelo esperado Messias sobre todo Israel. Então, essa é uma festa profética muito importante, né? Como todos os demais eventos no Antigo Testamento, vai apontar para o Messias. E hoje nós estamos aguardando o momento da colheita, já anunciado por Jesus Cristo, né? Quando o joio vai ser separado do trigo, esse vai ser queimado, aquele vai ser recolhido nos celeiros de Deus pelos anjos, ok? Há muito o que dizer sobre a festa do tabernáculo, mas aqui é importante só, né, você saber, por enquanto, esses detalhes, para que a gente possa, então, seguir adiante com o nosso estudo. Então, essas palmas que eles traziam nas mãos, estavam celebrando a vitória, né? Porque eles conseguiram passar pela grande tribulação e sobreviver. Depois, esse texto é muito rico, nós podemos voltar, né? Porque eles estavam clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro.
e houve uma grande glorificação. Aqui eu entendo que terminou, né, o tempo do Senhor estar tratando da igreja, porque os últimos que iam entrar na qualidade de igreja entraram como os mártires que vieram da grande tribulação, né, porque foram fiéis ao testemunho de Jesus. E aqui então fecha-se, né, a porta. Bom, vamos seguindo adiante. Então, fechando aqui o capítulo 7, todos os que eram de Deus agora já estavam com ele, à exceção dos judeus que ficaram, então, como testemunhas. Ok? Pessoal do Facebook, sejam bem-vindos. Nessi Almeida, Laís Carolina, Érica Aline, muita gente nova no Facebook hoje. Pequena Maia. Gente, todos vocês são muito bem-vindos, ok? Estamos fazendo estudo de Apocalipse. Tremendo para você. Bom, vamos prosseguir só mais um pouco, porque temos notícias para trazer das nações também. Então, vamos agora para o capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipse. Quando vai ser aberto o 7º e último selo. Ok? O 7º selo, quando ele abriu o 7º selo, o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora. Como eu já disse para vocês, esta meia hora não é um tempo cronológico, não é um tempo terreno, é um tempo profético. Aponta aí para mais uma parada, um break que aconteceu aí, porque as cogitações são inúmeras sobre esta meia hora, mas como você está aqui, João estava, né, narrando coisas que ele está vendo na dimensão do Espírito, no tempo eterno de Deus, onde não conta, né, o tempo terreno. Então, houve aqui uma parada, a palavra diz, de meia hora, ou seja, meia medida de alguma coisa aí, né? Aí diz 8, capítulo 8 de Apocalipse, verso, e os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, ok? Bom, vamos aqui continuando um pouco mais. O capítulo 8, nós vemos esse tempo de silêncio, ok? E vamos entrar, então, no que eu chamo o incensário de ouro, ok? Bom, o primeiro selo, nós vimos que é o cavalo branco, que é um falso profeta. O segundo selo, guerra. O terceiro, fome. O quarto, pestilência. O quinto, tribulação. O sexto, sinais no céu. O sétimo, né? Estamos entrando no 7º selo. Vai desenrolar dentro do 7º selo as 7 trombetas. E Jesus volta após a última trombeta soar, concluindo os 7 selos. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para a gente entrar com mais detalhes, né? Nós estamos começando o capítulo 8 de Apocalipse, nós vamos dar continuidade, se Deus quiser, no próximo programa, sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui novamente, quando nós vamos introduzir o capítulo 8 e dali vamos seguir para diante o incensário de ouro. Você vai observar que a intervenção dos anjos começa a partir do capítulo 7, indicando o início dos julgamentos de Deus. Os julgamentos de Deus, eles vão ser derramados
com a ajuda dos anjos, com a intermediação dos anjos. Antes, o que nós vemos é a ira do diabo que, ao longo de toda a história da humanidade, vem sendo derramada, cada vez com mais força, mais força, mais força, né, aumentando gradativamente a intensidade da operação das trevas no nosso planeta, contra o planeta e contra o próprio homem. Mas ali, né, no capítulo 6, você já vai vendo uma mudança. Ali no capítulo 6, eles já mencionam o início da ira do Cordeiro. E no capítulo 7, há esta meia parada para falar dos judeus que foram selados, dos mártires da grande tribulação que subiram para a presença de Deus. E no capítulo 8, então, vai dando continuidade para romper o sétimo e último selo, que vai abrir para o toque das 7 trombetas. É como que as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Mas nós vamos continuar esse estudo no próximo programa, que eu quero compartilhar com vocês algumas notícias e algo também sobre a ministração